Olá, crianças, tudo bem? Tudo bom, terceiro ano? Bom, no nosso vídeo de hoje, a gente vai estudar o nosso livro lá de História, certo? Nós vamos lá no nosso capítulo 3, tá? Aqui do nosso livro de História. Lá na página 112, tá bom? Então, capítulo 3, página 112, certo? Então, vamos lá, olha aqui. O nome do nosso capítulo é A Formação dos Municípios, tá bem? Então, a gente já falou um pouquinho lá, né, no outro capítulo sobre os municípios, quem são os responsáveis, qual é o nosso município. Nós moramos no município de Belém, né? E agora a gente vai ver a formação dos municípios, como eles foram criados, tá? Aqui no início, olha, a gente já pode ver a atividade que o livro traz pra gente, que é o município visto de cima. Tem a imagem aqui, tá? De um município, exemplo que o livro trouxe, tá? Ilustrando, ó. Esta é a representação do município onde o Gustavo mora. Observe e responda. Será que ele aparece com o seu município? Será que essa imagem aqui parece com o nosso município que nós moramos? Vocês vão observar. Agora nós vamos para o nosso primeiro tópico, tá? Aqui na página 113, tá bem? Então, vamos lá. O nome do nosso tópico é História dos Municípios. Vamos ler juntos lá, tá bom? Acompanhem aí, ó. Como já vimos, o território brasileiro é formado por um grande número de municípios. E cada um tem os seus marcos históricos, ou seja, alguns acontecimentos marcantes relacionados ao início ou à fundação deles, tá? Que vão contar a história desse município. A história da formação dos municípios brasileiros está ligada à presença portuguesa nesse território, a partir de 1500, que foi quando houve a chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá? Até então, os habitantes locais eram indígenas, grupos nativos que se organizavam segundo as suas tradições e costumes. Então, ainda não tinha essa delimitação de territórios, de estados e municípios, tá? O Brasil era habitado pelos índios, tinham os grupos deles, mas ainda não era denominado cada local um estado, um município, tá bom? Aqui, ó. Havia grupos que viviam em aldeias fixas, que eram num só local, e outros que se deslocavam frequentemente, que iam se mudando para vários locais, tá? Então, tinham aldeias que só moravam naquele local, aldeias fixas, e tinha grupos de índios que gostavam de ficar se mudando, tá? Os territórios indígenas não eram delimitados por leis escritas conforme temos hoje, mas cada grupo ocupava uma área específica. Hoje nós temos já leis que conseguem delimitar as áreas indígenas, tá? Preservar esse território que é deles. Não pode ser invadido por outras pessoas. Após 1530,
Os portugueses passaram a fundar povoados, que mais tarde tornavam-se vilas e cidades. Então, com a chegada dos portugueses, vieram muitas pessoas virem morando para cá, né, portugueses, e foram criando-se povoados, tá? Que depois foram se expandindo e se tornando cidades. Olha lá, o motivo que levou à criação de cada povoado pode variar. Alguns se originavam ao redor dos engenhos de açúcar, outros em função de atividades como comércio, mineração e criação de gado. Com o passar do tempo, até mesmo municípios planejados foram construídos, que é o caso de Brasília, que foi projetada para ser a capital do Brasil. Então, existem municípios que não foram planejados, tá? Que foram sendo criados, e municípios que houveram todo um planejamento, criaram uma planta, falaram exatamente onde ficariam os pontos naquele município. E foi o caso de Brasília, tá? Que temos até aqui abaixo a planta. E foi criado e hoje é a capital do Brasil. Agora a gente já sabe mais ou menos como os municípios são criados, né? E aí, agora que o livro traz pra gente uma atividade de pesquisa, e que eu quero que vocês realizem essa pesquisa, tá bom? É uma pesquisa sobre o nosso município, a história do nosso município, como ele foi criado, quando ele foi criado, tá bem? Então o livro traz aqui pra gente as perguntinhas que vocês vão seguir e pesquisar, tá? Olha lá. Quando o município foi fundado? Quando ele surgiu? Aí vocês vão pesquisar e reanotar, tá? Realizem esse trabalhinho lá. Depois de fazer essa pesquisa, saber tudo sobre o município de Belém, eu gostaria que vocês gravassem um videozinho curto, não precisa ser longo, tá? Crianças, falando sobre essa pesquisa que vocês fizeram sobre o município de Belém, tá bem? O que mais chamou a atenção de vocês sobre a pesquisa que vocês realizaram, tá bom? Então, vocês realizem a pesquisa, procurem lá tudo sobre o município de Belém e depois gravem um videozinho curto me falando o que vocês mais gostaram de ter descoberto sobre o município que vocês moram, tá bom? Que é o município de Belém, certo? Então, essa é a nossa primeira atividade do nosso capítulo 3, tá? A gente vai dividir o capítulo 3 para não ficar um vídeo muito longo. Então, essa é a nossa primeira tarefa, tá? Primeira etapa desse vídeo, certo? Agora, vamos continuar aqui o nosso próximo tópico, tá bom? Que se chama a expansão do povoamento. Os primeiros povoados de origem portuguesa no continente americano surgiram no litoral. O que quer dizer no litoral? As margens do mar, tem o mar bem próximo, tá? Bem próximo à praia. Então, ali é um litoral, tá? Olha lá. Alguns deles cresceram e se tornaram vilas. Por sua vez, algumas delas se estruturaram como cidades, tá? Então, antes eram vilas pequenas que depois foram crescendo e se tornaram uma cidade. À medida que esses novos povos e vilas se formaram e se tornaram cidades, eles também expandiram sua influência por ocupações menores. Esta influência em relação às regiões próximas deu às cidades o direito de administrá-la com autonomia, tornando-se sede do primeiro município brasileiro. Então, as cidades foram crescendo, né? Os municípios foram crescendo e eles começaram a ter a sua autonomia, tá? Não precisavam ter influências externas para tomar decisões. Eles já conseguiam tomar suas próprias decisões. E aqui nós temos a imagem, tá? Aqui, olha, de Salvador, que foi o primeiro município, né, do Brasil, a primeira cidade do Brasil, tá? Foi Salvador. Então, a primeira cidade no Brasil foi Salvador, tá bem? Então, aqui nós temos as duas imagens. Então, hoje, no nosso vídeo, nós iniciamos o nosso capítulo 3, certo? Iniciamos lá na nossa página 112. E vamos até aqui, ó, até a nossa página 115, tá bom? Nos próximos vídeos, a gente vai estar dando continuidade ao nosso capítulo 3. E a tarefa desse vídeo, a atividade, é fazer a pesquisa sobre o município de Belém, tá bom?
e depois gravar o videozinho falando o que mais chamou a atenção de vocês realizando essa pesquisa, certo, terceiro ano? Então, um grande beijo e até lá!